Que a mão esquerda não sabe o que fez a direita, o que faz a direita. Mas antes da gente dar continuidade ao Evangelho, eu convido a todos a fecharem seus olhos, acalmarem seus corações. E nesse momento vamos nos unindo aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, aos mentores desta casa, Centro Espírita Luz do Caminho, aos mentores da Aliança Espírita Evangélica, e com eles vamos chegando aos irmãos da higienização, pedindo que façam um repasse em toda a casa, desde o portão de entrada até os fundos, todo esse piso térreo, todo o piso superior, mas principalmente as nossas vestes, pensamentos e corações. Na certeza deste auxílio agradecemos e vamos nos unindo aos irmãos da proteção, formando um halo luminoso, protegendo, amparando, guardando toda a casa, todo o trabalho a ser desenvolvido. Também nesta certeza agradecemos e nos unimos às fraternidades amigas e com elas vamos chegando a Ismael, anjo encarregado da evangelização do nosso Brasil. Com ele vamos chegando a Maria, Mãe de Jesus, agradecendo o seu amor, a sua proteção. Com ela chegamos a Jesus, seu Filho, nosso Mestre. E ao Mestre Jesus agradecemos pelo caminho do Evangelho. Junto de Jesus, vamos em direção ao Pai e a Ele agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos em seu nome, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de aprendizado. E agradecemos em pensamento a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teus são o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos, todos bem? Nós vamos dar sequência ao Evangelho, capítulo 13, como eu disse. Que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. E nós vamos começar aqui que é uma sequência, né? Esse capítulo começou semana passada. E agora nós estamos nas instruções dos Espíritos. A caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda a religião e toda a moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se eles fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos. Direi mais ainda, sem pobreza, visto que do excesso das sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais nos sombrios bairros em que vivi, durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo. Ricos, pensai um pouco nisto. Ajudai com o melhor de vós os infelizes. Dai para que um dia Deus vos retribua o bem que fizerdes, para que encontreis, quando desencarnardes, um cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz.
que a gente entende, né? Por esse pequeno trecho. Então, o que é caridade material e o que é caridade moral? Caridade material, teoricamente, é mais fácil, né? Eu tenho alguma coisa, eu tenho um alimento, eu tenho uma roupa, eu tenho um sapato, eu tenho um dinheiro e eu dou. E normalmente eu dou aquilo que eu não uso mais, aquilo que está sobrando. Dificilmente, se eu tenho, vamos dizer, 1 litro de leite, eu vou dar o meu litro de leite e vou ficar sem. Essa é uma realidade, né, que nós vivemos. Agora, isso é uma caridade material. Agora, como pode ser uma caridade moral? Né? Como fazer uma caridade moral? Muitas vezes, existem pessoas que necessitam apenas falar. Necessitam de uma pessoa que possa ouvi-las. Precisa de uma atenção, de um carinho, de uma companhia. Essa caridade não tem custo. Essa caridade é a do coração. Né? Quantas vezes, dentro do nosso próprio lar, existem pessoas que geralmente todos nós temos aquela pessoa mais difícil dentro do lar, né? E justo essa é que precisa de mais atenção. E muitas vezes é essa que a gente não consegue. É ela que é a maior dificuldade. E a gente deixa de praticar a caridade dentro de casa. E aí ajuda o de fora. Mas o de casa é o mais difícil. E tenho certeza, é o mais difícil. É mais fácil ouvir, dar atenção ao estranho do que muitas vezes aquele que está dentro de casa. Né? Então, caridade material, a gente já falou, a caridade moral. Né? E aí a gente vem falar da beneficência. A beneficência, meus amigos, vos proporcionará neste mundo os mais puros e os mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são abaladas nem pelo remorso nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo que existe de grande e doce na generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que vejamos nosso próximo como a nós mesmos, com que nos dispamos com alegria para cobrir nosso irmão. Pudesseis, meus amigos, ao ter outra ocupação, senão a de fazer os outros felizes, quais as festas do mundo que poderíeis comparar a essas festas alegres, quando como representante da divindade dais alegria a essas pobres famílias que conhecem da vida apenas dificuldades e decepções. Quando vedes subitamente essas faces descoradas ficam iluminadas esperança, pois não tinham pão. Esses infelizes e seus filhos pequenos, ignorando que viver é sofrer, choravam, gritavam e repetiam essas palavras que penetravam como punhais agudos no coração maternal. Estou com fome. Compreendei o que é, né, essa beneficência, né, a beneficência. É justamente praticar, né, colocar-se no lugar do outro, ajudar ao outro, né? E isso muitas vezes é muito difícil, né? No nosso dia a dia, às vezes a gente sempre acha que a nossa dor é maior do que do outro, né? E é difícil a gente se colocar no lugar do outro. Mas eu costumo falar que é como uma academia. Né? Se a gente pegar a academia lá onde a gente faz exercício, se a gente for pela primeira vez, com certeza a gente vai ter dificuldade, vai ter dores, não vai conseguir fazer tudo que precisa fazer. Mas se a gente for persistente, se a gente for, né, com boa vontade, vai aos poucos se acostumando e vai chegar num tempo que vai ser natural. Vai fazer aquela atividade naturalmente, sem dor. A mesma coisa é o exercício, né, da beneficência.
É fácil? É fácil falar aqui na frente, né? É fácil estar falando aqui, ó, a gente deve fazer, a gente assim, né? Mas a gente colocar em prática, eu estou falando a gente porque eu estou junto disso, lógico. Não sou diferente de ninguém. Então é fácil a gente falar, mas o praticar é muito difícil. Por isso que a gente fala aqui do treino, né? Mas se a gente já tem a consciência de que precisa melhorar naquilo ali, já é um passo dado. Se antes eu nem lembrava, nem sabia que aquilo que eu estava fazendo não estava certo. Se hoje eu já identifiquei, ótimo, já dei um passo. É naquilo que eu preciso perseverar. É naquilo que eu preciso melhorar. Se eu conseguir um, já é um passo à frente. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ou seja, a gente já ouviu falar muitas vezes, sem a caridade não há salvação. É através da caridade que nós seremos auxiliados. Agora não adianta eu fazer a caridade falando assim, ó, por isso diz aqui, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Não adianta eu fazer a caridade e colocar no trombone, colocar hoje na mídia, né? Ah, eu doei, eu fiz, eu aconteci. Aí eu já não vou ter recompensa, porque minha recompensa já foi. Todo mundo já deu palminha, já curtiu, já deu oizinho, já foi. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Muitas vezes a gente está passando por dificuldades, por situações que a gente não compreende, não entende. Mas se a gente começar a praticar a caridade, a gente vai começar a entender que tem pessoas passando, né? Que às vezes a gente acha que a gente está passando a pior das coisas. Mas se a gente parar de pensar só na gente e começar a observar em torno, a gente vai ver que tem situações, tem pessoas que estão melhores, mas tem muitas pessoas que estão em situação pior, necessitando de auxílio. E a gente é capaz de auxiliar com uma palavra, com um gesto, com uma mão estendida. Sede bons e caridosos, esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está contida neste ensinamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. O que falta é a boa vontade, que é rara. Notai que a história guarda lembranças de amor e respeito por muitos homens de bem. Não vos ensinou o Cristo tudo o que diz respeito a essas virtudes de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os olhos e os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas bondosas recomendações? Se a gente prestar atenção no Evangelho, né, de maneira geral, se a gente se recordar, Jesus era aquele que acolhia quem? Aos mais necessitados. Aqueles que mais sofriam. Aqueles que mais tinham dor. E ele disse que era através da caridade que a gente, né, vai conseguir realmente resolver as nossas pendências, as nossas dificuldades. É fácil? Não, pode ter certeza que não. Como eu disse, é um treino diário. Diário. Porque nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. A todo tempo nós somos, se eu posso dizer, cutucados, né? Cutucado lá para ver se a gente aprendeu mesmo ou se realmente a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa boa vontade é só da boca para fora. Às vezes eu falo, perdoei. Será que eu perdoei? Será que é tão fácil perdoar? Com certeza que não. Nós temos dificuldades para isso. Né? É um treino também, como eu disse. A primeiro momento, se eu não desejar mal àquele que me fez mal, eu já dei um passo. Se eu desejar boas energias para ele, já dei um segundo passo. Então,
de grão em grão, né? A gente precisa treinar. Não adianta dizer que a partir de hoje eu sou uma pessoa boa, eu faço caridade, não adianta. Está mentindo para si. Está mentindo para si. Está se enganando. Né? E aí, a gente traz que a caridade é a âncora eterna de salvação em todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É sua própria virtude dada por ele à criatura. Qual seria o pensamento, o coração suficientemente perverso para reprimir e expulsar este sentimento inteiramente divino? Qual seria o filho suficientemente mau para se rebelar contra esse doce carinho, a caridade? Então, a caridade é algo que deve ser praticada o tempo todo, né? E aí a gente traz que há muitas maneiras de fazer a caridade, como a gente já falou. E muitas vezes a gente pensa que é só esmola, não é? E não é, como eu já citei exemplos. É dar ouvido, é ajudar alguém, às vezes na rua, né? Ajudar alguém a atravessar. Nossa, quantas coisas, né? Fazer visitas a pessoas doentes, a pessoas idosas. Quantos idosos estão abandonados em casas, em asilos, em casas de saúde? Né? Quantas crianças também estão aí em orfanato? E assim, tanto, né? Mesmo em hospitais, né? Tem gente que faz visita em hospitais, aqueles que também estão lá, doentes. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao ajudado. E além disso, disfarça-se de todas as maneiras. Então a caridade também, ela tem que ser discreta. Ela não pode, como eu já disse, né? Anunciar a todo vento, eu fiz, acontecia, e etc. Se ela for de coração, a pessoa faz, o outro recebe sem ser humilhado. Porque às vezes a pessoa diz que faz caridade, mas acaba humilhando aquele que recebe. E aí, deixou de ser caridade. Né? E aí, a gente vem para a piedade. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são como a consolação que lhes aplicais sobre as feridas. Quando, por uma doce simpatia, conseguis lhes dar a esperança e a resignação, que alegria experimentais. Essa aventura é bem verdade, tem um certo pesar, visto que nasce ao lado da infelicidade. Mas se não possui a ilusão dos prazeres terrenos, não tem as decepções angustiantes do vazio que eles deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. Então, é quando eu me coloco no lugar do outro. Né? Eu tenho piedade daquele que está passando pela dificuldade. Né? O devotamento é o esquecimento de si mesmo. Esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes, é a virtude no seu mais alto grau. O que o divino Messias praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva e quando for praticada por todos os povos, garantirá a felicidade à terra, fazendo finalmente reinar a concórdia, a paz e o amor. Então, por isso nós estamos aqui ainda em provas e expiações, porque ainda temos muitos defeitos, muitas dificuldades, e só quando todos conseguimos melhorar é que a Terra realmente terá, né, a paz e o amor que todos buscamos. Eu falei dos órfãos, né? Então tem também aqui o item dos órfãos. Se soubesseis o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhe servir de pais.
Que divina caridade ajudar uma pobre e pequena criatura abandonada, impedi-la de sofrer fome, frio, conduzir sua alma a fim de que ela não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica sua lei. Então existe maior amor, né, do que quando alguém, eu digo alguém porque hoje não só o casal, mas quem quer adotar, né, crianças, lógico que existe todo um processo, mas que maior amor é esse, né? Adotar uma criança que está abandonada, né? Dedicar a cuidar, a instruir, a orientar essa criança que foi abandonada, né? Não é aquela que saiu de dentro da mãe, né? Mas que é o filho do coração. Então essa é a maior demonstração de amor. Mas que trate esse filho realmente com amor, porque a gente também sabe que tem casos, assim como tem casos de pais... Ixi, me fugiu agora. Não é verdadeiros, biológicos. Pais biológicos que acabam maltratando filhos, também existem aí os pais adotivos, né? Então, que deixaram de utilizar a maternidade, a paternidade, como oportunidade de aprendizado, de auxiliar aquele que, pequeno, frágil, que ali veio, para receber auxílio e amparo, né? E aí tem benefícios pagos com a ingratidão, né? O que pensar das pessoas que, recebendo a ingratidão em troca de um benefício prestado, negam-se a fazer outra vez o bem com temor de encontrar pessoas ingratas? Né? Então, às vezes a pessoa faz alguma coisa e está esperando algo em troca e não recebe a gratidão. E aí fala, não vou fazer mais porque eu faço, né? Não recebo agradecimento. Será que ela está fazendo de coração? Ou ela está querendo ser reconhecida? Porque quando eu faço de coração, não interessa se a pessoa agradeceu ou deixou de agradecer. Eu faço pelo prazer de fazer, pela vontade de auxiliar, de amparar aquele que está precisando. É isso que a gente tem que pensar. Tá? E para encerrar, a beneficência exclusiva. É correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo grupo social? Será que isso é beneficência? Eu só faço bem para os meus amigos, para a minha família. É só para aqueles que eu sinto bem, que eu gosto. Será que tem algum benefício? Eis a resposta. Não, pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar, porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vê irmãos em todos seus semelhantes. E quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem crença, nem opinião, no que quer que seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar até mesmo aos inimigos, se rejeitasse um infeliz por ele ter uma crença diferente da sua? Portanto, que o socorra sem lhe interrogar a consciência, porque se ele for o inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele a ame. Repelindo-o, fará com que ele o odeie. Então, fazer o bem não importa a quem, não importa a religião, não importa raça, não importa nada, mas sim pelo prazer de fazer o bem, né? Então, que a gente possa refletir, né, o evangelho de hoje, que a mão esquerda não sabe o que fez a direita, que a gente lembre que a caridade não é só material, né? Lógico, existe muita gente, por exemplo, vai falar assim, a partir de hoje eu vou fazer mais caridade material. Não, tem muita gente, se eu posso fazer, vamos fazer. Tem muita gente precisando, principalmente agora, né, nesse período que a gente passou por pandemia, está ainda aí, que ainda não acabou. Quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas estão em dificuldades. Se temos condições de ajudar materialmente, ótimo. Mas se pudermos ajudar ainda com palavras de incentivo, de encorajamento, de poder ouvir,
né, esta pessoa, auxiliar com boas palavras, melhor ainda. E a gente sabe que quando a gente auxilia o próximo, quem mais fica, se tem aquela, quem de nós já não fez alguma ação ajudando alguém que se sente feliz? Quando a gente faz para o próximo, mais beneficiados somos nós mesmos. A gente tem aquela sensação, puxa vida, que bom que eu ajudei, que eu consegui. Mas não é para pensar dessa maneira, tipo, eu sou bom. Não. Eu consegui ajudar alguém. Que bom. Né? Então, que a gente possa refletir sobre o Evangelho de hoje. Quem tiver o Evangelho em casa e quiser ler, aqui a gente passa uma noção do que a gente entende, mas cada um tem o seu entendimento, a sua compreensão. Podem ler o capítulo 13, né? E nesse momento eu convido a todos para a gente fazer as vibrações, né? Onde nós vamos desejar coisas boas para o universo, tá bom? Convido para fecharem seus olhos e assim que possamos liberar os melhores pensamentos, as nossas melhores energias, as energias de amor, que o plano espiritual possa colher as melhores vibrações, encaminhá-las onde houver maior necessidade, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, levando aos nossos irmãos que se encontram encarcerados, os nossos irmãos doentes, os nossos irmãos idosos, as crianças, os jovens, adultos, os nossos irmãos nos vícios, drogas, fumo, álcool, prostituição, que percebam a necessidade da mudança, da oportunidade de recomeçar. Vibramos por todos os nossos irmãos que desencarnaram, que possam ser acolhidos, encaminhados pelos socorristas do espaço a locais de tratamento, conforme a possibilidade e a necessidade de cada um. Vibramos pelos seus familiares que ficaram, para que também sejam amparados, auxiliados, para que tenham entendimento deste momento difícil. E assim, vibramos também pelos nossos irmãozinhos que reencarnaram, que sejam acolhidos, que sejam bem recebidos por seus familiares, para que venham com determinação do compromisso assumido no plano espiritual. E assim, que as nossas vibrações amorosas possam ser levadas, encaminhadas para todo o planeta Terra, envolvendo o planeta Terra com a cor rósea, que é a cor do amor, para que os corações sejam tocados para a necessidade da paz, para a necessidade do amor vencendo o ódio, a luz às trevas e a paz à guerra. E assim, que o planeta Terra possa ser iluminado, auxiliado, que essas vibrações cheguem principalmente aos governantes políticos, religiosos, para que se conscientizem da necessidade do cessar-fogo, da necessidade da paz. E assim, que essas vibrações vamos agora retornando ao nosso Brasil, para que o nosso Brasil também seja envolvido com muito amor, com muita luz, para que haja entendimento de políticos, religiosos, para o bem geral. E assim, para que o Brasil seja realmente a pátria do mundo. E assim, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E assim vamos aqui retornando, vamos levando essas vibrações aos nossos lares, aos nossos entes queridos que lá ficaram, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes e principalmente
por aqueles que se julgam os nossos inimigos. E neste momento, retornamos a essa casa e aqui pedimos para que todos os trabalhos aqui desenvolvidos e estudos sejam fortalecidos, para que cada vez mais encarnados e desencarnados possam ser auxiliados, amparados. E neste momento pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos mais fé, confiança, aceitação e resignação, conforme a vontade do Pai. Que assim seja. Todos bem?